dando preferência a eles. Eu acho que o Felipe Luiz é um caso assim. Você acha que é para ganhar moral? Eu acho que não é uma questão só de opção pelo modelo de jogo. Eu acho que também tem uma questão política aí. É a sensação que eu tenho e pelo que a gente acompanha, ele está tentando uma aproximação tardia e o Felipe Luiz é uma peça-chave disso aí. Nada justifica o Felipe Luiz jogar seguidas partidas como titular, quando sabe-se que ele tem esse problema que a gente já falou a respeito dele. E com o problema do Olímpia, né? O principal jogo da temporada teve gol em cima dele. Tudo foi em cima dele, todo mundo joga em cima dele. Ontem começou o jogo foi em cima dele, sempre vai ser. Ou então ele tem que criar uma outra forma de se defender, protegendo esse jogador. Da mesma maneira que do lado direito o Wesley tem que ter cobertura, do lado esquerdo o Felipe Luiz também tem que ter cobertura. Embora não avance tanto quanto o Wesley, que vai como um ponta muitas vezes, ele sai para trabalhar ali como um meia, né, na armação das jogadas, e aí as jogadas vão acontecer às suas costas. E isso não está bem ajustado. Ele precisa resolver isso aí. Se ele quer contar com o Felipe Luiz, ele tem que... Eu queria o Marcelo no Fluminense. Igualzinho. Marcelo no Fluminense. Fala, nação rubro-negra. Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, está sendo ali monitorado pelo time rubro-negro. Caso ele não renove o contrato com o Corinthians, o Flamengo vai com tudo para cima do atleta. Parte da zaga também, a gente vai falar sobre o Fabrício Bruno, que está sendo ali valorizado pelo time do Flamengo, informação do Vene Casagrande, que o Flamengo vai renovar com o atleta e valorizar o salário dele, né? Porque ele tem um dos menores salários da zaga do Flamengo. Falando sobre o Bruno Henrique, renasceu como se fosse uma fênix, né? Renasceu das cinzas e agora vem mostrando ali que o seu futebol não caiu de nível mesmo após sua gravíssima lesão. Falando sobre Maracanã, será que vale a pena o Flamengo abandonar o Maracanã e somente jogar no Maracanã quando entrar na justiça, assim como o Vasco faz? Porque aí o Flamengo fica pagando a manutenção para outros jogarem e os outros não pagam a manutenção, como é o caso do Vasco. E falando sobre a base, o Flamengo fechou o primeiro contrato profissional com o goleiro Leonardo Nanete. Essas e outras vocês encontrarão agora na Flagelo TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E agora falando sobre o mercado da bola, mais especificamente sobre dois jogadores, Bruno Mendes e também Fabrício Bruno, jogadores do setor defensivo. Setor defensivo esse que o Flamengo deve fazer uma reformulação para o ano de 2024, com as saídas de Rodrigo Caio, de Davi Luiz e possivelmente também do Pablo. São zagueiros que não são utilizados pelo Sampaoli e o Davi Luiz está mal avaliado pela diretoria. Então, a tendência é que o Davi Luiz converse com o time do Flamengo, o Flamengo tente ali uma rescisão amigável para que ele não acione a cláusula de renovação automática. Sabendo disso, o Flamengo está querendo ali renovar com o Fabrício Bruno e aumentar o salário do atleta, dar uma valorização, já que ele tem o menor salário do elenco do Flamengo na parte defensiva. O salário dele é menor do que o Rodrigo Caio, é menor do que o do Pablo e ele é um dos jogadores mais utilizados ali na posição. Clubes árabes sondaram o jogador, então por isso o Flamengo enxerga que essa valorização é válida. E essa informação é do jornalista Vene Casagrande. O atleta tem contrato com o Flamengo até o final de 2025, mas aí o Flamengo estenderia o contrato dele até o final de 2027. Para mim, muito válida essa movimentação, já que a gente tem sofrido muito na parte defensiva e temos que valorizar realmente os atletas que estão jogando bem ali na posição. E falando sobre zaga, o Bruno Mendes, né, o setorista do Corinthians, o Samuel Caetano, é um setorista que revelou que o Flamengo fez ali uma sondagem, um atleta que está monitorando a situação dele, até porque o Bruno Mendes tem contrato somente até o final do ano com o Corinthians, é um jogador novo, tem apenas 23 anos, jogador uruguaio, bom zagueiro. Gostaria muito, já vou dar minha opinião aqui, gostaria muito mesmo de ver ele com a camisa do Flamengo, porque vai naquela parte ali de renovação, né? A gente já que está precisando de uma renovação para a zaga, nada melhor do que trazer bons zagueiros. E o Bruno Mendes é um desses bons zagueiros. Bruno Mendes que ainda não respondeu ao Corinthians, ele está ali com uma proposta na mão de renovação, mas até agora ele não se movimentou para renovar com o time de São Paulo. Outros times brasileiros estão de olho, Flamengo é um deles, porque a Raíssa Simplício entrou em contato ali com a staff do atleta, que confirmou que o Flamengo sim monitora o jogador. Lógico, o Flamengo vai aguardar ali uma decisão do atleta. Se ele renovar contrato com o Corinthians, não adianta nada o Flamengo fazer uma proposta. Mas caso ele não renove com o Corinthians, o Flamengo vai em cima para tentar a contratação dele para o ano que vem, para o ano de 2024. Tomara que dê certo. Bom jogador,
sairia ali de graça do Corinthians, a gente não pagaria apenas ali uma luva para o atleta e também combinaria um salário. O Flamengo paga bons salários, o Bruno Mendes, mesmo sendo sondado ali por clubes lá de fora do Brasil, a possibilidade dele vestir o vermelho e preto para a staff do atleta é uma possibilidade ali dele ficar numa ótima vitrine e também jogar num time de proporções ali continentais em relação à sua torcida. Vamos aguardar, depende muito da renovação dele. Se ele não renovar, o Flamengo vai em cima. E eu queria saber a sua opinião. Gostariam de ver o Bruno Mendes no time do Flamengo? Eu gostaria, por favor, sua opinião é muito importante. E essa renovação aí, para mim, é merecida do Fabrício Bruno. Até para a gente poder se proteger de investidas de fora. É aquela eterna discussão do Maracanã. Não é novidade para ninguém que o Vasco, quando entra na justiça, quando quer jogar no Maracanã, a justiça permite, independente se vai destruir um gramado que já não está bom, por recomendações ali da própria gestora do gramado, a empresa que faz ali a manutenção do gramado, falou, não tem condição de ter 2 jogos seguidos antes de 24 horas. E aí o Mauro César deu a opinião dele, né? Ele é bem enfático nas suas posições e falou, se eu fosse o Flamengo, eu abandonaria o Maracanã. Flamengo e Fluminense abandonariam o Maracanã. Já que na época da pandemia, o Vasco não queria jogar lá. Na época que o Maracanã estava jogado as traças, que Flamengo e Fluminense assumiram o Maracanã e pagaram toda a manutenção, o Maracanã estava realmente jogado. O Vasco não quis entrar com os clubes. Foi o Vasco que não quis entrar para fazer ali uma parceria. E agora, nas partidas que ele quer, ele vai acionar a justiça permite. A opinião do Mauro César é essa, o Flamengo abandonar o Maracanã, só que a questão é a seguinte, vai jogar aonde se abandonar o Maracanã? Pode ser que faça igual o Vasco, né? Deixa alguém administrando o Maracanã e jogue de vez em quando ali, quando a justiça permitir, né? O Flamengo entrando na justiça, com certeza vai ganhar, igual o Vasco vem ganhando. Mas aí eu queria saber, quem vai cuidar do gramado, hein? Será que o Vasco vai querer jogar no Maracanã se for tudo um barro só? Se acabar a grama e ficar igual um gramado de várzea? Eu acho muito difícil. Então é muito cômodo jogar num estádio onde 2 ficam pagando pela manutenção e você paga apenas um aluguel ali fictício, né, no mesmo valor do Fluminense, já que a justiça determina isso. Só que a justiça não determina que o Vasco pague também pela manutenção do Maracanã. Para mim, errado isso, se o Vasco quer jogar no Maracanã, que ele pague a manutenção. E se o Flamengo abandonar o Maracanã, como o Mauro César sugere, queria saber a sua opinião também, vocês acham correto o Flamengo abandonar o Maracanã? Se o Flamengo fizer isso, que o Flamengo entre na justiça também e jogue quando quiser no Maracanã, já que a justiça entende que o Maracanã é um bem público, né? Mesmo o Flamengo e o Fluminense pagando pela manutenção mensal. Aí fica fácil. E como é bom ver o Bruno Henrique voltando e voltando como era antigamente, né? Porque após a lesão que ele teve no joelho, muita gente se questionou se ele teria possibilidade de voltar a jogar bola com o mesmo estilo ali, com a mesma qualidade, aquele estilo de botar a bola na frente, sair correndo, ganhar sempre na corrida dos adversários. E na última partida, o segundo gol do Flamengo, que jogada fantástica do Bruno Henrique. Ele já tinha feito uma jogada parecida, mas não tão bonita, um pouco antes. E no gol do Flamengo, no segundo gol, ele deu uma arrancada estilo Bruno Henrique. Então é um jogador que para mim renasceu, né, igual a Fênix, renasceu das cinzas ali, devido àquela lesão gravíssima, ficou quase 1 ano de fora, e agora que voltou, não deu brecha ali pro Cebolinha poder disputar a posição. Até o próprio técnico do São Paulo ele falou sobre o Cebolinha, falou... a gente entende que o Cebolinha foi um jogador caro, é um bom jogador, mas diante do futebol que tem jogado o Bruno Henrique, fica difícil ele ter espaço no time do Flamengo. E eu concordo, realmente, como mexer ali no Bruno Henrique, um jogador que é o rei das assistências, é um cara que consegue deixar qualquer adversário, se botar na frente, para trás, né? Se botar a bola na frente não tem como, o zagueiro adversário fica a ver navios, como foi na última partida. Então fico muito feliz, apenas aqui para parabenizar a volta do Bruno Henrique. O que você tem achado do Bruno Henrique? Vocês acham que o Cebolinha tem alguma chance com o nosso BH jogando do jeito que está jogando? E para fechar o vídeo com chave de ouro, apenas uma curtinha aqui sobre mais uma joia da nossa base. Dessa vez é o goleiro Leonardo Nanete,
Goleiro esse que fechou seu primeiro contrato profissional com o Flamengo e esse contrato tem validade até dezembro de 2026. O jogador tem uma multa ali bem alta, né? Estipulada em 271 milhões de reais, gira em torno de 50 milhões de euros. É um goleiro que foi destaque na Soccer Cup Sub-16, foi o melhor arqueiro do campeonato e o Flamengo se blinda aí fechando esse contrato de qualquer investida de outro time aqui do Brasil, já que ele tem um menor de idade, né? Tem apenas 16 anos. E o Flamengo enxerga que ele pode seguir ali os mesmos passos do Matheus Cunha. Essa notícia veio trazida pela Flabase. Então, galera, é isso. Flamengo renovando com esse goleiro, tem que realmente dar moral ali para os jogadores da base e que vocês tenham uma semana abençoada. O Flamengo venceu, graças a Deus, o último jogo. Infelizmente, é uma semana que a gente não vai ver o Flamengo jogar, mas é aquilo, né? O Flamengo vacilou, tem que pagar pelo seu erro e agora a gente fica somente com o Campeonato Brasileiro até a final da Copa do Brasil.